Eu fiz um comentário no post da Aline Câmara e o Cristiano, o perfil do Cristiano, comentou dizendo: conta o seu caos aí. Ou seja, o perfil da Aline Câmara é um perfil onde ela, por ter sofrido traumas na infância por causa de religião, ela nega o sobrenatural. Eu, por outro lado, vivi traumas também relacionados ao sobrenatural, só que eu não nego. Ou seja, eu não sou uma pessoa abduzida pela religião, ok? Eu evito religiões que conectam com o sobrenatural, porque para mim fez muito mal, então tem coisas que eu não consigo consertar, arrumar e nem explicar, então eu evito. Só que eu não nego essas experiências porque eu sei que elas são fatos. Então, existem várias pessoas que tentam colocar os religiosos numa caixinha de pessoas histéricas ou numa caixinha de pessoas que creem no Papai Noel e tentando subjugar a capacidade intelectual dessas pessoas só porque elas creem. E aquelas pessoas que não creem, elas são donas da verdadeira verdade. São donas da verdade e quando eu vejo a Aline Câmara postando, dizendo que existem estudos, e existem mesmo, que dizem que pessoas que viveram alguma experiência espiritual foram fruto da sua imaginação, isso não responde todas as perguntas e isso me incomoda por quê? Porque eu sei das experiências que eu vivi, eu sei que elas têm explicação, só que até hoje nunca ninguém explicou e eu ainda busco essas explicações não porque eu creio, porque são coisas que ficaram em stand-by e ninguém explicou. Ou seja, o sobrenatural causou efeitos colaterais negativos na Aline Câmara, que fez com que ela começasse a trabalhar em explicar que o sobrenatural não é real. Em mim, o sobrenatural também causou efeitos colaterais negativos, só que eu não nego que o sobrenatural é real. Então essa é a diferença. Então eu vou tentar explicar aqui, poderia explicar muitas coisas, muitos causos, né, causos que eu vivi, mas vou contar um que é mais fácil de entender, é mais fácil das pessoas raciocinarem. Pois bem, é o seguinte. Eu sou de São Paulo, vim de 8 anos de São Paulo. Minha mãe nasceu e foi criada em São Paulo há 35 anos. E o sonho dela era morar para o interior. Meu pai era daqui do interior, então eles vieram para a região de São José do Rio Preto, né? Então moramos na região de Palestina, depois na região de Altair, que é ali perto de Onda Verde. É só pesquisar no Google que você encontra. E existe uma fazenda, várias fazendas. E a fazenda que a gente morava era a Fazenda 4S, que era de um proprietário da cidade de Orlândia, o José Ribeiro Mendonça. Cidade de Orlândia, que fica perto de Joaquim da Barra, não estou explicando localidade, não preciso explicar localidade. Então eu morava nessa fazenda. Então uma das coisas que eu sempre gostei, por ser de São Paulo, vivendo numa cidade, eu sempre gostei de natureza. Então quando a gente mudou para essa fazenda, a primeira coisa que eu fui fazer é andar no meio do rio, ou, andar no meio do mato. Eu subia a margem do rio e andando no meio do mato, conhecendo, explorando o mato, atravessava o rio, nossa, imagina, 12 anos, entrando num rio perigosíssimo, cheio de jacaré e peixes e sucuri, eu nadava. Minha mãe ficava doida. Eu, meus irmãos, então eu gostava muito de nadar, gosto muito de cachoeira, gosto muito de estar no meio do mato, gosto muito de trilha. E é assim que eu gosto, é a minha vida. O que que acontece? Para encaixar os assuntos aqui. Na beira do rio, a gente morava, tinha um rancho de visitas e tinha o rancho da nossa casa. Então lá na beira do rio, na curva do rio, a curva do rio geralmente é onde fica os rebojos, ou seja, onde a água fica dando volta. É muito perigoso ali, porque você entra e a água não deixa você chegar na margem, ela deixa você presa ali, girando, girando. E é onde fica a sujeira. Então nessa curva do rio tinha uma estaca fincada na beira do rio e tinha um encaixe que provavelmente era outra madeira que estava pregada lá, mas com as enchentes a água levou essa madeira. Então só ficou aquela que fica fincada no chão. Eu achei que aquilo era uma cerca e aquilo me ajudou a entender, a encontrar um local. Existia essa estaca, eu vi que essa estaca provavelmente pegava alinhamento com outra cerca, então eu fui procurar alguma cerca e não encontrei. Acabei encontrando vários coqueiros que foram plantados em círculo assim, e como era mata fechada, esses coqueiros plantados em círculos, eles
evitavam as árvores. Então as árvores ficavam em volta desses coqueiros, então tinha um clarão, então a luz entrava lá dentro e as folhas secas caíam lá dentro desse círculo de coqueiro. Não sei quem foi que plantou aqueles coqueiros daquela forma. E era um ambiente muito estranho, uma paz muito esquisita. Eu explorando o mato, encontro aquilo, achei muito esquisito, um sentimento muito ruim. Eu entrava dentro desse círculo e não conseguia escutar o som dos animais, dos insetos, dos passarinhos e dos insetos cantando, cigarro, não conseguia. Mas quando eu saí de dentro do círculo, eu conseguia escutar coisas da natureza. Beleza, então tudo começou por causa daquela estaca que eu encontrei ali. E naquela estaca, a água, a margem ali, era muito gelada por causa que tinha infiltração de minas, então era frio, né? Então passava toda aquela sensação estranha, né? Mas tudo bem. Passou algum tempo, nessa época minha mãe era casada com meu pai, eles se divorciaram, a gente voltou para outra cidade e depois a gente voltou para a fazenda e, né, e quando nós voltamos para a fazenda a gente já tinha um padrasto, o Joaquim. E o que acontece? Um belo dia nós estávamos brincando de pega-pega, eu e meus irmãos, eu sou o mais velho, eu já estava com 16 anos, e brincando de pega-pega ali, e tinha os postes de luz em volta do rancho, e eu sempre ficava preocupado para não ter cobra, bicho, picar os meus irmãos, então a gente brincava de pega-pega à noite. E nisso eu vi uma ilusão de ótica, como se fosse um vulto, era uma ilusão de ótica, a luz do poste refletiu na árvore e dava a impressão que tinha um homem ali de chapéu, camisa azul e calça jeans, e eu vi que não era um homem. Mas eu fiquei olhando porque eu não tinha certeza. Como a gente morava na beira do rio, ficava 22 quilômetros de Nova Granada, 18 quilômetros de Altair, ficava muito longe das cidades, né? E dentro da fazenda a colônia ficava a 2 quilômetros e a sede ficava quase 2 quilômetros. Então a gente tinha muito medo de caçadores e ladrões que pudessem vir pelo rio e entrar dentro de casa. Então lá nós tínhamos tudo que era necessário para se defender, né? Armas, espingardas, de 2 calibres diferentes e outras armas lá que só meu padrasto e minha mãe utilizavam para proteger a casa. Então a gente estava brincando ali e sempre ficava esperto com qualquer coisa que pudesse aparecer. Bichos, porque lá tinha onça, tinha jaguatirica, que é a oncinha, né? E cobras e possíveis caçadores ou ladrões. E aí eu fiquei olhando estaticamente para aquele vulto, enquanto meu irmão e meus irmãos brincaram de pega-pega, eles me viram olhando e eu falei, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Aí eles viram. Eles falaram, não, é a iluminação que está dando a impressão que tem uma pessoa lá. E o meu irmão mais novo, né? Muito ativo, ele começou a brincar e começou a girar a capoeira, né, dando chute para o alto, assim, em direção a essa imagem, essa ilusão de ótica, que estava uns 20 metros, e meu irmão estava uns 4, 5 metros de mim, indo em direção a essa ilusão de ótica, e eu só olhando, porque parecia muito real. E meus irmãos ali olhando, parecia muito, mas a gente era criança, né, 16 anos, e os meus irmãos mais novos do que eu. O que aconteceu? Em uma volta que meu irmão deu, girou o pé, que ele parou de frente, assim, mais ou menos quase 10 metros de mim e 10 metros da árvore onde estava essa ilusão de ótica. Essa ilusão de ótica deu um passo para frente. Aquela figura de um homem deu um passo para frente. A gente pensou, é caçador, é um homem que está aqui. E aí eu falei, corre, Felipe. E meu irmão saiu correndo. Foi lá para baixo, e eu lembro que ele estava com chapéu, camisa azul, uma roupa tradicional, né, de roça, de caçador, e saiu correndo porque o pessoal caçava capivara, caçava paca, caçava jacaré, saiu correndo, e eu esperei todo mundo correr para depois eu correr. Cheguei lá embaixo, falei para minha mãe, que tinha alguém aqui em cima, eles pegaram as espingardas e foram lá em cima ver. Lanterna, procuraram, não viram ninguém, nós mostrou a árvore onde estava, não viu ninguém na árvore. Foi ver se tinha rastro, não tinha nada. No outro dia, isso era umas 10 horas da noite, no outro dia foram ver se tinha algum rastro lá, não tinha nada também. Beleza, ficou por isso mesmo. Agora que a coisa começa a ficar um pouco complicada. A minha mãe começava, isso depois de um tempo, eu já estava na escola agrícola, eu fui estudar em Monte Aprazível, aqui na região de Rio Preto, agropecuária, e minha mãe ficava sozinha em casa,
e meu padrasto ia trabalhar. Ele chegava por volta das 6h30, 6:20 para 7h, e ela começava a fazer a janta às 4h. Você tá lá picando alho bonitinho, né, na pia. Na frente da pia tinha uma janela, e da janela você conseguia ver o brejo, que tinha um córrego lá na frente, e o rio passava, o rio Turvo descia por aqui, o córrego descia lá na frente assim. Então era uma visão da natureza ali. Minha mãe tá lá picando um alho, preparando comida. Nisso ela sentiu, e a gente tinha vários cachorros. Então o cachorro latia, tinha 4 cachorros. O cachorro latia, a gente já sabia que tinha alguém ali. Podia ser cachorro, gente, bicho, qualquer coisa, cobra, tatu, largato. Então o cachorro já escutava de longe, sempre. E nenhum cachorro latiu. Aí minha mãe sentiu que tinha alguém atrás dela. Ela olhou assim para trás, o meu padrasto. Ela assustou com o meu padrasto. Só que foi uma fração de segundo muito rápida, ela percebeu que não era o meu padrasto. Porque ele era mais alto, mais magro, e ele sorriu para minha mãe. E o sorriso do meu padrasto não era o sorriso do meu padrasto. Minha mãe estranhou na hora. Foi muito rápido. Ela olhou para trás, viu que era o Joaquim. Quem é que entra dentro de casa em silêncio, né? E com a aparência do meu padrasto. A mesma coisa. Quando ela percebeu que não era por causa do sorriso, da altura e da fisionomia, ela que já estava picando o alho com a faca, ela mandou a faca na barriga desse sujeito. E o que acontece? É a parte mais bizarra dessa história. Diz a minha mãe, e depois de um tempo eu descobri que minha mãe não estava mentindo, que esse sujeito de bigode, com a mesma aparência que a minha, assim, cor da pele, porque o meu ex-padrasto também tem a mesma fisionomia que a minha. Inclusive, o meu ex-padrasto parece muito com meu pai, na cor da pele, né? Assim. Esse sujeito que parece o meu padrasto, isso minha mãe, tá? Não sou eu, não. Não sou eu que vi. É minha mãe que disse isso pra mim. Esse sujeito virou fumaça. Ridículo. Eu sei que é ridículo. Eu sei que é ridículo. Fumaça. Ai, eu aqui no Instagram falando que minha mãe viu um cara que virou fumaça. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Mas foi o que aconteceu, que minha mãe disse. O cara virou fumaça e saiu, né? Tava atrás dela. Passou por cima do ombro dela. Passou pela pia e foi pela janela. E essa fumaça foi rastejando, uma fumaça preta escura foi rastejando em direção ao brejo e entrou no brejo. Ridículo, mas estou contando a história para vocês. Ridículo, homem virar fumaça é ridículo. Virou fumaça. A minha mãe, no desespero, minha mãe não era de frequentar a igreja, a gente não ia à igreja, evangélica nem católica, mas a minha mãe teve um pezinho, ainda teve um pezinho em espiritismo. Assunto que eu não gosto até hoje. Não gosto de espiritismo. Desculpa quem é espírita, eu tenho receio, tá? Não é preconceito nem intolerância religiosa. Bom, minha mãe viu isso acontecendo, minha mãe pensou, o Joaquim morreu. O Joaquim morreu e o espírito de Joaquim veio avisar alguma coisa. Minha mãe não tinha celular naquela época, 96, 97, 97, 98, 1998. Não tinha telefone fixo, a quase 2 quilômetros da sede da fazenda. Ela só ficou esperando a notícia ruim vir. Minha mãe ficou lá orando, né, pela alma do Joaquim. Quando deu 6h30, que era o horário do Joaquim chegar, ela escutou o barulho do trator e ela já imaginando que alguém veio dar a notícia ruim. Por quê? Acontecia acidentes na fazenda. O tratorista está dirigindo, trombou no cupim que estava coberto do mato, ele caiu e o trator passou por cima, a roçadeira picou o tratorista. Acontecia assim, existia uma roçadeira que era a roçadeira Triton, que nós chamava de desintegra família, porque ela roçava inversamente e às vezes batia numa lasca, ou às vezes as lâminas escapava do eixo e às vezes pegava o tratorista, batia no tratorista. Então os tratoristas colocavam uma chapa de ferro nas costas, só que isso atrapalhava a visão do tratorista.
tudo para evitar acidente, mas acontecia acidente. O tratorista que era atropelado pelo próprio trator, que caía de baixo, a roçadeira passava em cima e isso acontecia. Então, a minha mãe achou que tinha acontecido um acidente com o meu padrasto. Só que quando o trator chegou, quem estava dirigindo o trator? Meu padrasto sempre vinha às 6h30, 6:20. Quem estava dirigindo? Meu padrasto. Então, o Joaquim não morreu. Então, minha mãe foi lá, abraçou o Joaquim. Joaquim, que bom que você está vivo, você não morreu. Você está bem, que maravilha. Estou muito feliz, achei que você tinha morrido. Meu padrasto não gostava desses assuntos. Não gostava. De assunto de espírito, de visão, dessas coisas, ele não gostava de nenhum. E eu também não gostava, porque era um mistério. E aí ficou aquela coisa. Que espírito é aquele? O que minha mãe viu? Coisa da cabeça dela? Imaginação dela? Coisa da mente dela? Né? E ficou por isso mesmo. Então, a gente, dentro de casa, a gente até ignorava a minha mãe por causa dessas coisas. A gente ignorava, minha mãe começava a falar, a gente tentava mudar de assunto. E minha mãe contou essa história. Eu era o mais velho, então minha mãe se sentia confortável em contar para mim. E eu dava atenção para minha mãe, mas tentava ignorar, porque eu não gostava desses assuntos. Adolescente, né? Não está preocupado com coisa religiosa, com sobrenatural, né? Eu ignorava. Eu queria jogar bola, nadar, entrar dentro do rio, explorar a natureza, né? Beleza. Passou um bom tempo. O meu irmão, ele quebrou o braço jogando bola, e mesmo assim meu irmão era muito arteiro. Isso já era finalzinho de 98. Eu tô contando a história aqui entre 94 e 98. A gente morou nessa fazenda até 2000. E meu irmão quebrou o braço, e a diretora da escola, como meu irmão era muito arteiro, mesmo com o braço quebrado, pediu para o meu irmão, falou, olha, se você for obediente aqui na escola, meu irmão era muito arteiro, fazer menos arte, eu deixo você narrar versos de rodeio na rádio de Altair. Meu irmão aceitou e meu irmão virou uma seda. E aí o que acontece? Ficou tranquilo, né? A seda que eu falo ficou em paz, porque ele parou de fazer arte na escola em troca de poder narrar versos na rádio da cidade. E aí o que acontece? O ônibus rural levava todo mundo, dava 6 horas, todo mundo saía da escola, o ônibus rural levava todo mundo, meu irmão ficava. E quando a gente chegava em casa, depois de meia hora meu irmão chegava, porque meu irmão saía depois, um pouco depois, narrava alguns versos, a perua vinha só para trazer o meu irmão. E nessa época eu já estava de férias, lá de Monte Aprazível, estava lavando a louça para minha mãe e ajudava minha mãe a fazer bolinho de chuva, quem conhece bolinho de chuva, e minha mãe gostava muito de bordado, era bordadeira, costureira, fazia artesanato, pinturas, era nosso passatempo no rancho, né? Na beira do rio. Mosquito demais, né? Pernilongo demais. A casa ficava fechada e quando ficava aberta deixava aquelas cobrinhas pegando fogo para espantar os pernilongos. E nisso meu irmão chegou dizendo que o seu Daniel, que era o motorista da prefeitura, queria ver a gente, porque a perua trazia o meu irmão e sempre era um motorista diferente. E dessa vez quem trouxe o meu irmão era o seu Daniel, que eu não sabia se ele era índio ou japonês. Ele era alto, magro, cabelo grisalho, não sabia se ele era índio ou japonês, não sei. E ele conhecia meu pai, conhecia minha mãe, e tinha me levado no hospital, no HB, para fazer cirurgia da hérnia quando eu tinha 12 anos, então ele me conhecia minha mãe. Só que ele não sabia que minha mãe tinha divorciado, então ele queria ver meu pai, saber que meu pai estava, minha mãe estava, então ele pediu autorização para descer, ele desceu e ele desceu lá e foi conversar com a minha mãe. Enquanto eu preparava o café, fazia o bolinho de chuva para ele, já estava fazendo bolinho de chuva, e ele começou a conversar com a minha mãe, tudo bem, como é que vai, você cresceu, Bruno, Dona Jane, e o Castor, que é meu pai. Não, eu divorciei do Castor, nós estamos juntos, agora estou com o Joaquim França. Eu quero conhecer o Joaquim França, meu padrasto, está trabalhando, trabalha tratorista. E foi conversando, só que eu percebi que o seu Daniel, ele estava muito nostálgico. Ele era de Altair, 18 quilômetros dali, muito nostálgico com a casa, né? Ele nunca tinha descido lá em casa. A gente sempre conversou com ele quando a gente precisava dele para ir para Rio Preto. Trocava ideia na escola, na perua, nessas viagens para ir para a saúde. E ele nunca tinha ido lá em casa. Eu tô vendo que ele tá nostálgico. E todo mundo fica nostálgico com um rancho, né? Um lugar, um ambiente gostoso e tal, na beira do rio, Rio Turvo. Mas eu percebi que ele tava nostálgico.
E conversa vai, conversa vem. E aí nós escutamos o barulho do trator. Era o meu padrasto chegando. Aí minha mãe falou, olha, o Joaquim tá chegando, você vai conhecer ele e tal. E eu tava na pia da cozinha, olhando pra cozinha, pras costas aqui era a janela. E minha mãe conversando com o seu Daniel ali, na mesa. Do lado era a porta da cozinha que vai para a sala. E a porta da cozinha que vai para a sala já tinha a porta da sala para o quintal. Então a perua da prefeitura estava lá em cima. Meu padrasto deu a volta por trás da mata, por outro caminho para chegar em casa. E aí minha mãe levantou e falou, ó, seu Daniel, o Joaquim tá chegando. E saiu lá fora. Eu vi minha mãe saindo lá fora, chamando o Joaquim, Joaquim, vem cá, vem conhecer seu Daniel. Porque o Joaquim ia tirar a bota, cheio de barro, trabalhava de tratorista, todo sujo. Vem aqui cumprimentar seu Daniel, o Joaquim veio. E eu vi quando os dois se encontraram. Com os dois vieram de frente, ele entrando pela porta da sala e o seu Daniel saindo da cozinha para ir para a porta da sala para se cumprimentar. Quando o seu Daniel viu o meu padrasto, o Joaquim, ele deu um susto, ele levou um susto, ele ficou espantado quando viu o meu padrasto. Minha mãe notou, o Joaquim notou, eu notei, mas ele cumprimentou normal, ô Joaquim, tudo bem? Meu nome é Daniel, conheço a dona Jane, conheço os meninos, o Bruno, não conhecia o senhor, tudo bem com o senhor, etc, etc. E o Joaquim, não, tudo bem, eu conheço o senhor, sempre vejo o senhor lá em Altair, o senhor é motorista da prefeitura de Altair, etc, etc. Sim, sim, sim. E ele entrou, eu cumprimentei o Joaquim, né? Servi eles lá, eles comendo. E o seu Daniel começou a perguntar para o meu padrasto o seguinte, senhor Joaquim, o senhor tem parente aqui em Altair? Não, não tem. O Joaquim respondeu, não, não tem não. Em Suinana, que é uma vilinha. Não, também não tem parente aqui em Suinana, não. O senhor não tem nenhum parente aqui? Qual que é a família do senhor? Ah, minha família é a família França. Só que meu padrasto, o pai do meu padrasto era da Bahia, acho que meu padrasto também nasceu na Bahia, uma coisa assim. Caculé, Guanambi, aquela região. Não, eu sou de Caculé, da região de Guanambi, algo assim. O único irmão que eu tenho mora em São José do Rio Preto, lá no Sol Sagrado. E aí o senhor Daniel, não, eu estou perguntando se o senhor tem parente aqui, porque o senhor é muito, mas muito parecido com o tio meu. Muito parecido com o tio meu. Quando o seu Daniel disse que era muito parecido com o tio dele, eu já falei, pronto. Tem alguma coisa errada aí, tá? Eu falei, pronto. Aí o Joaquim, parece mesmo? Muito? Não, o senhor parece muito com o tio meu. A diferença é que meu tio é mais alto, mais magro, e o sorriso do senhor é diferente do meu tio. Mas o senhor sério, sem sorrir, é igual ao meu tio. Só muda que o senhor é um pouco mais baixo, o meu tio mais alto. O senhor é mais fortinho e meu tio é mais magro, que nem eu, assim. Aí minhas anteninhas ligou, né? De 16 anos minha anteninha ligou, minha mãe já olhou pra minha cara. Eu falei, pronto, mas essa agora. Aí minha mãe perguntou pro seu Daniel, e o seu tio, ele ainda é vivo? Aí o seu Daniel baixou a cabeça assim, então, dona Jane, deixa eu explicar pra senhora, só não me leva a mal, é que o meu tio morreu quando eu ainda era criança. Eu tinha 9 anos, 10 anos, hoje eu estou com quase 40, meu tio morreu. E ele morreu afogado. Ele foi lá na Suinana, ele bebeu umas pingas, veio de cavalo, parou o cavalo na curva do rio. Aí minha mãe perguntou, qual curva do rio? Então, dona Jane, a curva do rio é essa curva do rio aqui mesmo. E ele foi pescar, e parece que foi pescar sozinho, ele morava sozinho no rancho, e parece que ele desequilibrou, caiu dentro d'água, só o chapéu dele, que foi encontrado no rebojo do rio, rodando ali. O corpo não foi achado, e inclusive colocamos um cruzeiro aonde o local que ele caiu dentro d'água, e ele morou aqui muitos anos. A última casa que ele morou antes de morrer é aqui. Então ele morou os últimos dias de vida dele aqui nessa casa. Eu olhei para minha mãe olhou para mim, e eu falei, pronto. E agora? Quem poderá nos defender? Tá. E aí meu padrasto olhou para minha mãe e aquela coisa tipo, tá, o tio do seu Daniel
morou aqui no rancho, morreu afogado na curva do rio. Eu, com 12 anos, encontrei no meio do cipó o cruzeiro sem a cruz, só o prego lá. Ele confundiu o meu padrasto com o tio dele. E minha mãe viu, achou que era meu padrasto, um homem alto parecia meu padrasto, deu uma facada nele, virou fumaça e entrou dentro do mato. Tá. É isso. É isso. E aí minha mãe falou assim, muito fria e muito calculista, me incomodava a frieza, me incomodava a naturalidade da minha mãe a respeito disso. Minha mãe disse assim, então, seu Daniel, o seu tio de vez em quando vem aqui em casa. Ai, gente do céu, quem que explica isso, cara? Seu Daniel, é? Como assim? Como assim, dona Jane? Aí minha mãe foi contar o caso do homem que virou fumaça. E contou o caso do cara que a gente viu, a ilusão de ótica que a gente viu à noite do cara que tava com chapéu e deu um passo pra frente quando a gente tava brincando de pega-pega no rancho. Aí aquela conversa, tipo assim, conversa de doido, né? Então, dona Jane, não precisa se preocupar com isso, porque o meu tio chamava Francisco e ele gostava muito de criança. Hoje eu tenho 43 anos. Quando eu pego essa informação, na época não, eu tinha 16, mas hoje eu pego essa informação. Teve uma aparição quando tinha crianças brincando. E apareceu de mansinho atrás da minha mãe, quando minha mãe estava cozinhando. Estranho isso, né? Hoje, com 43 anos, eu tenho esse pensamento. Mas na época, eu fiquei pensando, pronto, minha mãe não mentiu. Minha mãe viu algo. A questão que eu me perguntava com 16 anos, e eu fui me perguntando durante muito tempo, e isso é só uma das histórias, é que como uma pessoa que morreu aparece usando roupas, tá? Não sei. O cara morreu, tem bigode, cabelo. Morreu há 30 anos atrás, bigode, cabelo, a mesma aparência de quando morreu. Usando calça jeans e bota, porque minha mãe viu que ele estava de bota, calça jeans e camisa. Só o chapéu, que não. E o cara ainda vira fumaça. Não é estranho? Eu não nego que essas informações que eu passei para você aprovam que realmente o que minha mãe viu foi um cara virou fumaça. Seria supostamente o espírito do tio do seu Daniel. Mas não me entra na cabeça o corpo aparecer vestido, porque será que tem alguma loja que vende roupa lá no céu? Ou sei lá, no além? Será que vende roupa, calça jeans? E por que ele usa a mesma roupa? Ele não podia trocar, né? A vibe? Vamos trocar de roupa aqui. Entende? E outra coisa, se ele virou fumaça, ele pode ter a aparência que ele quiser. E aí eu comecei uma busca para poder tentar entender. Não crendo cegamente, mas desconfiando, querendo informação. Católico explica uma coisa, evangélico explica outra, islâmico explica outra, budista, espiritista explica outra coisa. O que eu achei interessante é o islamismo. O islamismo fala que são os gênios, que são os djinns, que não são espíritos de pessoas que já morreram, mas que eles conseguem ter formas de pessoas e animais para interagir com a gente, como se fosse meio que uma experiência deles, e eles vivem numa realidade paralela à nossa, que vivem, trabalham, comem, bebem, se vestem, e quando eles conseguem transitar da realidade deles para a nossa, e eles fazem essas brincadeiras, essas frescuras, essas coisas todas. Então eu achei interessante a doutrina islâmica,
a observação da experiência islâmica dos árabes a respeito disso, que tem a ver com fumaça, né? Viram fumaça e tem outro formato. Anos depois, a gente já saiu da fazenda, e a gente foi morar em Palestina de novo. E eu assisti a série Lost, uma série antiga aí. E minha mãe viu aquela fumaça da ilha de Lost. E minha mãe falou assim, aí Bruno, ó, tá vendo? O Francisco conseguia se transformar nessa fumaça aí. Resumindo, esse tempo era o tempo que eu queria distância dessas coisas. Distância, porque não me entra na cabeça. E cada religião tinha uma resposta. Então o que eu fiz? Falei, bom, já que eu estou presenciando coisas sobrenaturais, então eu vou arriscar. Como eu tinha uma possibilidade de crença num Deus Criador, mas nunca tinha vivido assim, de repente, uma experiência concreta com Deus Criador, e eu estava diante de uma situação que a ciência vai falar, é coisa da sua cabeça, é coisa da sua imaginação, ou seja, não vai dar tanta solução. O ateu também não vai ajudar em nada, o ateu vai falar que é coisa da minha cabeça, que é coisa da minha mente, não vai responder. E eu sei que eu vivi essa experiência, eu cheguei a essa conclusão e eu quero respostas. Eu não me contento com imaginação, não me contento somente com as doutrinas religiosas que afirmam, é demônio, é anjo, é gênio, é espírito de pessoa que morreu, não sei o que. Eu não estava me contentando com isso, eu precisava entender melhor. Porque isso me incomodava muito, porque é muito estranho você viver uma realidade onde existe, já chega o fato de pessoas vivas de carne e osso interferirem em nossa realidade, na nossa economia, nas nossas emoções e sentimentos, no nosso ir e vir. Agora pensa na possibilidade dessas entidades, seja lá o que elas forem, interferir na nossa realidade. Já me incomoda muito. Então eu queria descobrir mais. E foi aí quando eu falei, já que é assim, já que Deus, a Bíblia diz que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, então ele sabe o que eu estou pensando. E aí começou uma jornada, que nem vou explicar aqui, porque esse vídeo já está com meia hora aqui já. Se eu quisesse falar disso antigamente, eu teria, mas eu não tinha essa vocação, essa vontade. Mas, se você está assistindo esse vídeo, é o Cristiano, que algumas pessoas vão estar assistindo esse vídeo, mas esse vídeo é uma resposta no comentário da Aline Câmara lá no Instagram. Vou colocar esse vídeo do YouTube, porque esse vídeo está longo demais. E era para o comentário do Cristiano. Então, o Cristiano fala, conta seu caos. Então, estou contando esse caos. Tá? Então, me incomoda muito quando pessoas negam o sobrenatural sem ter vivido o sobrenatural e buscam informações científicas. As informações científicas colaboram para negar o sobrenatural? Sim. Mas eu descobri que informações científicas colaboram para provar o natural. Então eu não nego o que eu vivi. Porque eu vivi, eu sei o que eu vivi. Então eu comecei a buscar informações para poder explicar. Então em outro vídeo, se você assistiu esse vídeo, você quer que eu explique outras coisas, lembrando que o que eu vou explicar nem é a resposta final, porque eu ainda estou buscando mais informações. Estou nessa jornada aí de buscar informações. Não sou nenhum guru, tá? Nem estou me preocupado com isso, mas existem pessoas que vivem, muitas pessoas que vivem o sobrenatural. E as pessoas que dizem que ela não existe, de repente possa estar sendo vítima, talvez, do sobrenatural sem saber, não sei. Mas como eu sou curioso, tá? Então esse vídeo vai para o YouTube e você, Cristiano, que eu comentei lá no Instagram da Aline Câmara, comenta aí, tá? Seja respeitoso. Eu sei que é ridículo, um cara que vira fumaça. Mas, velho, fazer o que se isso aconteceu? Ai, Jesus.